própria campanha do Flávio Bolsonaro. Você acha que os grupos políticos que estão com ele, eles vão continuar, a tendência é continuar com o Flávio Bolsonaro até o final, ou se der uma esvaziada maior, está arriscado haver uma troca de candidatura, dependendo do que aparecer? José, eu falei, o que eu vou falar aqui é a mesma coisa que eu falei em outras entrevistas. Em relação a trocar de candidato, por exemplo, Michele Bolsonaro, que seria, em tese, o melhor nome para conseguir se comunicar com as igrejas evangélicas, etc., porque já existe em algumas igrejas a rejeição em relação ao nome do Flávio. Mas Michele não tem a confiança do clã, dos filhos, nem do pai. Não tem. E Bolsonaro não jamais iria aceitar ser conhecido como o marido de Michele Bolsonaro. Dito isto, não sobra mais nenhuma opção. Eles vão levar isso até onde der. E quer que eu lhe diga aqui algo que eu tenho 100% de convicção. Eles preferem hoje que Lula vença a eleição do que passar o bastão para qualquer outra pessoa. Porque esse ativo é da família Bolsonaro. Você vê que Zema não botou nem a cabeça para fora, já derreteram o Zema. Caiado é uma pessoa não grata, não detém nenhum nível de confiança da família Bolsonaro, embora seja até vergonhoso para Caiado, está tentando ainda colocar na cabeça dos bolsonarismos a questão da anistia ampla e restrita, mas no bolsonarismo mesmo, a família Bolsonaro prefere que arrastar isso até o ponto de não ter outra opção, certo? E Flávio dá ré da candidatura dele, porque eu não acredito que Flávio Bolsonaro saia candidato. Eu não acredito. Porque ele não pode ficar um dia sem a sua imunidade parlamentar. Ele não vai arriscar ser candidato a presidente e perder e ir para a cadeia, a não ser que ele fique blindado pela imunidade dele. Ele não vai, deixa eu dizer, não vai. E você vai ver, José. 400, gente. Razão. Não vai. Eles vão empurrar isso para que nenhuma energia, nenhum recall desse ativo eleitoral deles vá para terceiros. E Lula vence a eleição e eles consigam fazer tudo para inviabilizar o governo de Lula, o segundo governo de Lula a partir de 27. É isso que eles vão fazer. Essa é a estratégia deles. Vão ter maioria hoje disparada dentro do Senado e quero aqui fazer uma crítica à própria estratégia política do PT, que errou muito. Só para você ter ideia, o PT hoje, se eu não me engano, tem 65 deputados, se eu não me engano. Tá? Sabe qual é a projeção para deputados federais do PT? No máximo 85. O partido de Kassab já está com mais de 70, vai fazer 100 deputados federais. O PL vai fazer mais de 140, entre 392. 125 e 140 deputados. Vamos, e Senado vai pegar uma fatia de quase 20 senadores. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O governo de Lula, meu amigo, em 27 vai ser casca... Olha, eu torço muito que José Fernando esteja lá e eu também. Porque hoje, uma coisa é você ser do PT e ser oposição ao bolsonarismo, e a outra coisa é o caboclo fazer o que eu faço, partir sem mandato, sem nada, e fazer mais oposição ao bolsonarismo no Brasil do que qualquer um, com ou sem mandato. Não existe no Brasil hoje alguém que enfrente mais o bolsonarismo do que eu, com o volume de informação que eu tenho e com a forma como eu falo. Então, assim, hoje, eu voltar para o Congresso é uma arma daqueles que querem a democracia fortalecida e não querem apenas um lado político. Essa é a grande preocupação hoje que eu tenho, que é fazer com que o bolsonarismo, que não é um movimento de direita, ele não é de direita, ele não tem nada a ver com a direita clássica, ele é uma metamorfose, ele é uma anomalia política no meio da política brasileira. Ô, Júlia, a gente falou muito aí desse lado obscuro da política no Brasil, mas nós vamos apoiar o presidente Lula, estamos apoiando o presidente Lula. Sim, claro, claro. Eu voto em Lula. O que você acha que pode acontecer daqui até as eleições? Nós temos indicadores econômicos que são, do ponto de vista macroeconômico, é difícil haver uma reversão, haver uma crise gigante no Brasil, ter uma inflação disparada. É muito difícil acontecer isso no Brasil. Está tudo muito bem amarrado, está muito bem controlado.
Tem gente que fala, mas o eleitor na ponta, ele não está satisfeito. Enfim, eu acho que isso é uma falácia, porque crise nós sempre tivemos no Brasil desde sempre. O que eu acho que falta, às vezes, é ter uma comunicação eficiente para explicar para o eleitor por que as coisas estão como elas estão. Dentro dessa perspectiva, você acha que dá para o Lula melhorar ainda a intenção de voto? Dá para avançar? Essas últimas medidas, o fim da taxa das blusinhas, a contenção no preço do combustível, isso vai mexer com uma parcela do eleitorado, fazendo com que o Lula possa até ganhar no primeiro turno? Ou isso é sonhar demais? Rapaz, no Brasil nada é sonhar demais, como também tudo pode acontecer, inclusive nada. A gente teve um caso desse aí, que logicamente os tempos são outros. Lula pesa muito essa forma como Lula é respeitado no exterior hoje. Eu tive até vendo agora essa visita que o presidente Trump fez à China, e eu olhando ali, eu tive uma espécie de déjà vu. Eu digo, rapaz, os dois homens mais poderosos do mundo respeitam Lula, consideram Lula. Eu me senti orgulhoso por um momento, por ter Lula como um cara que não se baixou para o Trump, falou, mesmo sendo um país economicamente menor, né, sem o poder bélico dos Estados Unidos, mas olhou no olho, Trump o respeitou e fez isso oficialmente. Eu fiquei muito feliz. Agora, em relação à sua pergunta, o Brasil é uma espécie de parque de diversão. Hoje a gente está na roda gigante, mas amanhã pode ser o trem fantasma, pode ser a montanha-russa. Esse é o Brasil. A gente tem que ver que fatos fora do script mudam toda a história. E eu vou citar mais uma vez esse exemplo. Você sabe disso. Naquela campanha de Lula contra Collor, estava ali tete a tete, houve o sequestro de Abílio Diniz, você lembra? Chocou claro, o Brasil. Claro. Do nada, a polícia estoura o cativeiro. O que é que tem dentro do cativeiro? Material de campanha de Lula. Tu acha que o sequestrador ia fazer campanha para Lula? Então existia sempre esses fatos, como fechar igreja, como virar uma curva, esses arquétipos que já se desgastaram. Mas existem fatos que a gente não sabe. Nós temos hoje, no Brasil, uma história de candidato que venceu a eleição, que caiu o avião, Juscelino Kubitschek, que depois, quando a situação estava grave, ele veio para o Brasil, o poder não deixou nem o avião dele descer em Brasília. Então a história da gente, José, ela é muito perigosa. Não dá para a gente prever. Agora, se permanecer do jeito que está, e Lula ficar no tamanho que está, ou aumentar um pouquinho, até porque eu acredito que esses 20 pontos, 25 pontos ali do meio, que é o eleitor mais calado, que é o que decide a eleição. Esse público que está calado é o que decidiu a eleição agora em 22. Não é porque estava ali Lula e Bolsonaro, esse pessoal que tem a ver também com o Julián da vida, que é o bolsonarista arrependido, e que teve lucidez e que adquiriu a consciência de pegar não só votar em Lula, como fazer campanha para Lula, não só para Lula como preferência, porque mais do que importante que votar em Lula é não deixar o bolsonarismo continuar do jeito que está no Brasil, porque não acrescenta nada nem à democracia. A gente aqui não está falando aqui de Lula, Mário Covas, não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui de uma força política fascista dentro do Congresso. Você vê, nada contra, mas veja os perfis, aliás, tudo contra. Você vê pessoas violentas com mandato de deputado, promovendo a apartheid. Veja só, Nicolas Ferreira, com discurso nazista, falando que o público da esquerda é mais bonito, o povo da direita é mais bonito que o da esquerda, são mais honestos que o povo da esquerda. A mesma conversa que os nazistas faziam para pegar e discriminar os judeus. Esse era o perfil. Esse é o perfil. A gente tem o deputado Bilinski, que faz promoção de que o Brasil seja separado do Nordeste. Esse é o perfil do bolsonarista, que não quer que o Brasil dê certo. Eles querem o poder a todo custo, embora todos os índices para o governo de Lula estejam melhores que o de Bolsonaro, muito. Agora, eu acredito que Lula irá se reeleger, não tem como pegar, também subestimar essa loucura bolsonarista. Agora, o que mais me preocupa, José, mas assim, me preocupa profundamente. Lula passou 4 anos tentando governar com um Congresso talvez o mais agressivo de todos os tempos. E o Congresso que vai se formar o ano que vem é pior do que esse.
porque ali tem muito calouro do primeiro mandato de deputado federal e agora vai voltar, meu irmão, com sangue nos olhos. E aqui para nós, deixa muito a desejar ainda a bancada de progressismo e de esquerda no Congresso. Alguns já estão um tanto desatualizados para lidar com pessoas tão agressivas e tão violentas como aquelas ali. Uhum. Então, quanto mais José Fernando estiver, quanto mais Julian Lemos voltar, muito mais será importante para o fortalecimento da social-democracia, entendeu, José? Essa é a minha preocupação. Após Lula vencer, será que Lula consegue terminar o mandato? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!